mas eu estava dando uma de Lula. E por falar em Lula, eu quero compartilhar com vocês, galera, essa reportagem aqui que o deputado Carlos Jordi trouxe. Presta atenção nisso. Olha, de parabéns, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Não tem que fazer nada mesmo, nada. Qual foi o risco que a democracia brasileira correu no dia 8 de janeiro de 2023? Zero. Não houve risco para a democracia em 8 de janeiro de 2023. Não houve. Houve algo inaceitável. A gente está discutindo hoje, nesse momento, a extensão das penas, né? Se está certo, se não está certo. As pessoas tinham que ser punidas, não pode fazer o que fizeram. Agora, dizer que ali o que estava acontecendo era um golpe de Estado, não, para. O Lula não estava lá e tomou as medidas necessárias. O presidente da Câmara não estava lá, era o Arthur Lira, e tomou as medidas necessárias. O presidente do Senado tomou as medidas necessárias. O Supremo Tribunal Federal não tinha ninguém lá também, nenhum dos ministros. Os prédios não podem se confundir com as instituições. Não. Aliás, o Brasil confunde, porque a gente tem algumas instituições que não passam de prédios, porque não exercem o seu poder como deveriam exercer. Mas não dá para dizer que houve um risco e que, de repente, no dia 9, no dia seguinte, a gente podia amanhecer com o sujeito vestido de Napoleão mandando no Brasil. Não houve esse risco. Não houve. No dia 8, não aconteceu isso. Agora, ficar faturando isso é uso eleitoral. O presidente da República quer fazer uso eleitoral, faz. Agora o Supremo Tribunal Federal ficar fazendo exploração política do 8 de janeiro, vai ter manifestação, vai ter ato, vai ter discursinho de ministro do Supremo sobre o 8 de janeiro. Isso é absurdo. Vencemos o quê? Foi o dia em que a segurança pública do Distrito Federal e do governo federal fracassaram, como em outras vezes não fracassaram, para conter uma turba que não poderia ter se aproximado dos prédios públicos. Isso não tem nada a ver com o julgamento de Jair Bolsonaro. Nada a ver com o julgamento de Jair Bolsonaro. Todas as discussões que levaram Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal têm a ver com atos atribuídos a ele quando ele era presidente da República. Mas no 8 de janeiro ele não era o presidente da República. Não tem sentido, quer dizer, ele montou o golpe para o dia 8 de janeiro, sabe? Isso aí é patético. Aquela moça do batom, e a gente vê o Alexandre de Moraes falando sobre isso, a gente vê os ministros falando sobre isso. O 8 de janeiro não é isso, não é isso. Definitivamente não é isso. Então, vamos fazer, vamos explorar, não tem como evitar, vai fazer o quê, né? Vocês viram que mudou, está mudando, parte da imprensa está reconhecendo aquilo que a gente sempre falou para vocês. E vocês me viram aqui, né? Eu estava mexendo enquanto vocês estavam vendo o vídeo ou escutando aqui. Parte da imprensa começou a falar aquilo que nós sempre falamos. Foi patético hoje o que o Lula fez. O veto ao PL da dosimetria foi patético. E ele está se voltando cada vez mais para a esquerda. A saída do Lula é a esquerda. Por quê? Porque ele não consegue mais segurar o centro. O centro não quer mais saber dele. Os dois caciques do centro, que são os presidentes das casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não compareceram à cerimônia. E aí, os jornalistas agora, que estavam quietos, que não falavam, as empresas que não mostravam, agora começaram a mostrar que o golpe foi uma farsa. Isso está muito nítido, na minha opinião. Está muito nítido, na minha opinião. Não, eu estou aqui em live. Beijo. Alana aqui, perguntando se já tinha terminado. Então, nós estamos diante agora de uma situação muito favorável à direita. Olha só, esta matéria que trata ainda do mesmo tema, que eu vou colocar aqui para vocês. Olha a esperança, da onde eles estão depositando esperança. Olha só. Vou fechar aqui. A matéria de Igor Gadelha, do Metrópole, saiu às 13 horas e 21 minutos. Hoje à tarde. Governo aposta no Senado para manter veto ao PL da dosimetria. Líderes de Lula dizem que esperança para manter veto do PL da dosimetria será virar votos de senadores que votaram pelo texto. Aqui, ó. E aqui vem toda a reportagem. Por que eu coloquei essa manchete aqui para vocês hoje, agora, enquanto a gente está fazendo essa live aqui, para dizer dessa pataquada do 8 de janeiro, que flopou. O evento flopou, não tinha ninguém.
Nenhum deputado do Centrão, estou afirmando para vocês, só foi um deputado União Brasil do Centrão. O restante era tudo gente, era tudo apelegado. Os pelegos que estão ali desesperados para ver se conseguem voltar para o poder, e não vão voltar. Eu posso afirmar para vocês que 60% deles vai pular fora. Mas vai ter os 40% de jumento que vai votar em um ou outro. Se a esperança deles é no Senado, a situação está feia. Por que ele está falando de esperança no Senado? Eu vou pegar aqui os dados para vocês. Eu fiz questão, enquanto ali estava fazendo lá, de pegar os dados, não tenho como guardar tudo na cabeça. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. A regra é a maioria simples, né? Não existe um número fixo. Depende do número de pessoas que vão estar presentes. Olha só, o PL da dosimetria foi aprovado por 291 votos, ou seja, mas sobrou e muito margem. Precisaria aqui exatamente de 257 votos. Teve 291. Então tem uma margem enorme aí de deputados que votaram. Aí depois vem no Senado Federal um total de 81 senadores. Regra, a maioria simples. Com o plenário cheio, se tiver os 81 senadores, precisa de 41 votos. E o PL da dosimetria foi aprovado com 48 votos. E o desespero deles é tentar convencer 8 senadores que votaram a favor mudarem o voto. E qual a arma que vocês acham que eles vão usar para tentar fazer isso? Eu sei que vocês são inteligentes. Qual a arma que eles vão tentar usar para reverter o voto de 7 senadores e, obviamente, vão buscar no Centrão, né, a base de apoio do Bolsonaro? Entenderam por que o desespero dele está grande? Porque se tiver 41, tchau, acabou a festa. E esses senadores, 2/3 deles, estão no sal, porque eles podem até receber dinheiro, fazer uma coisa ou outra. Aqueles que eram para votar contra a dosimetria já votaram. Não teve surpresa. Então, esses senadores que estão indo para a linha de frente, os 41, que nós precisamos, nós temos que monitorar. Quais serão os 48? E temos que pressionar e ficar de olho, e pressão em cima de pressão. Por isso que eles estão apavorados. Porque para você chegar num senador, a questão muda de figura. E 2/3 dos senadores têm que voltar. Então, aqueles que estão indecisos, é aonde nós temos que trabalhar, porque na Câmara eles não têm condições de reverter, eles já abriram o bico. Mas no Senado é a esperança deles. Mas não é fácil você arrancar 8 senadores, o voto de 8 senadores. Não é fácil. Ainda mais quando o presidente da Casa, o Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados estão a favor do projeto e lutando pelo projeto. Então o Lula se voltou contra o Congresso mais uma vez. Por quê? Porque ele já sabe que não tem voto no Congresso. A imprensa sabe disso, mas não vai passar isso para vocês. Isso é só o começo do fim. E a gravata vermelha, Cleber, que você falou que ele voltou para a base, o que isso tem a ver com tudo isso? Tem a ver que o fato de não ir nenhum parlamentar, nem do Senado, nem da Câmara, nenhum parlamentar, nem do Senado, nem da Câmara, do Centrão, compareceu a esse evento hoje, do 8 de janeiro. Nenhum. E nós temos que lembrar que o Flávio Bolsonaro é senador. E ele é pré-candidato à presidência da República. Para disputar com essa figura aí, ó. Com o fofão aí que vocês acabaram de ver, a bochecha do fofão. O pessoal colocou o Butoque. Se colocasse o Butoque, estava com a pele esticada. Né? Parecendo a Dercy Gonçalves. Não. Ele está com as bochechas assim, bochecha de quem bebeu e caiu na sarjeta. Prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês agora. Este ato de hoje foi extremamente importante para vocês verem aquilo que nós estávamos falando para vocês, que as pesquisas internas dos partidos, e veja que nem o povo do Kassab estava presente, a base aliada do centro como um todo não estava presente. Esse gesto que vocês viram hoje, de flopar tanto de povo quanto de políticos, já diz muito o que eles estão esperando para as eleições de 2026.